Saudações a todos, iniciamos mais uma aula de bioestatística, desta vez falando um pouco sobre a ANOVA, que quer dizer análise de variância, mas há um fator. Detalhe importante porque existem outras ANOVAs com mais de um fator. Um fator quer dizer que estaremos lidando aqui somente com uma variável independente. Existem ANOVAs que lidam com mais de uma variável independente, ou seja, mais de uma variável supostamente causal, em que se testaria o efeito sobre alguma medida. Neste caso aqui, temos a ANOVA para testar o efeito de uma única variável independente, uma única variável que supõe-se ser o efeito que causa alguma variação, alguma mudança em alguma medida. Isso vai ficar mais claro à medida em que a gente vai passando os slides. Existem então duas formas desta ANOVA um fator, a forma relacionada e a forma independente, de uma forma similar ao que vimos já no teste T, que tem o teste T relacionado e independente. Também a ANOVA serve para a comparação de médias de forma similar ao teste T, que no caso o teste T é para dois grupos ou condições, mas a ANOVA é para 3 ou mais condições ou grupo. Isso quer dizer que o teste T não vai caber quando tivermos 3 ou mais condições ou grupos. Temos então, a ANOVA relacionada, também conhecida como ANOVA para medidas repetidas, em que compara diferenças entre médias das condições, e temos a ANOVA para amostras independentes, que compara a diferença entre médias dos grupos. Essa separação entre condições e grupos que eu estou fazendo é arbitrária, assim como eu fiz na aula sobre o teste T. No final das contas, são 3 agrupamentos de dados. O que vai diferenciar é o desenho da pesquisa. No caso da ANOVA, para medidas repetidas, eu vou ter um desenho de pesquisa em que a condição A, B e C são os mesmos participantes que vão passar pelas mesmas condições e a intervenção é diferente, como o exemplo aí do quadrado, da tabela. Os mesmos participantes, do 1 ao 12, o que muda é a intervenção. No caso da ANOVA para amostras independentes, os grupos A e B e C têm participantes diferentes e cada grupo vai sofrer uma intervenção diferente. Ou seja, para o grupo A, teremos um conjunto de participantes, para o grupo B, um outro conjunto de participantes, para o grupo C, um outro conjunto de participantes. Diferente deste desenho aqui, em que todos os mesmos participantes passam por cada uma das condições. Bom lembrar que essa aula fica melhor compreendida se tiver visto a aula sobre teste T de Student que eu já ministrei. Na verdade, é praticamente um requisito, porque eu vou precisar de fazer algumas comparações do teste T com a análise de variância. Então, só para relembrar, o que interessava no teste T? A pergunta seria, a média de um grupo difere da média do outro grupo? Então, se eu tivesse aqui um grupo, tomando aí por curvas normais padrão, a média de um grupo e tivesse a média do outro grupo, o que me interessaria saber é a distância em que uma média tem uma da outra, em termos de variância intergrupos. Quanto a média, então, se distancia? Esta seria uma pergunta facilmente obtido se eu subtrair uma média da outra e transformar isso num valor z depois, evidentemente. No caso,
O contrário do esperado seria uma hipótese nula com uma diferença nula entre as médias, ou seja, se não houvesse diferença entre essas médias, essa distância aqui seria mínima e as curvas se encontrariam, né? Uma curva entraria basicamente dentro da outra, se sobreporiam. Isso quer dizer, então, que em termos da variância intragrupos, dentro de cada grupo, o resultado é que quando olharmos para a sobreposição, para a área sobreposta, o resultado seria 100% de sobreposição se não houvesse diferença. Se uma curva entra dentro da outra, isso quer dizer que haveria uma sobreposição de 100%. Isso seria a hipótese nula definitiva, que também é hipotética. Bom, o que interessa no caso das análises de variância? Muito importante, o que mais interessa na análise de variância é se a variância intergrupos é maior do que a intragrupos, ou seja, se a variância que observamos entre os grupos, entre um grupo e outro, ela é maior do que a variância que é observada dentro de cada grupo. Como que isso se dá na ANOVA? Primeiro ponto a se esclarecer é que só estabelecer uma diferença entre as médias não é suficiente. Porque eu tenho 3 grupos, né, gente? Se eu tenho 3 grupos, não adianta simplesmente eu comparar o grupo 1 com o grupo 2, grupo 2 com o grupo 3, grupo 1 com o grupo 3 e tudo bem, com um monte de TET-T. Isso é até mais trabalhoso, certo? No caso, a ANOVA, ela faz um procedimento diferente. Ela estabelece uma média geral como ponto central em que todas as outras médias vão ser comparadas. Então, se eu tenho aqui, hipoteticamente, 3 grupos, um grupo 1, um grupo 2 e um grupo 3, cada um com sua média, se eu tirar a média de todos esses grupos, a média das médias de todos esses grupos, eu vou ter, então, uma média geral. No caso, então, a ANOVA não compara a média de um grupo com outro, mas sim, uma vez tirada uma média geral que representaria todos os grupos, o que é comparado é a diferença, no caso da variância entre grupos, né, que cada grupo tem da média geral. Certo? A média, então, da média dos grupos seria essa média geral, para resumir. E qual seria a lógica disso? Pensem bem. Se a média dos grupos não diferissem entre si, ou seja, se esses grupos não diferissem entre si, elas se encontrariam na média geral. Seria aproximadamente assim. Ou seja, falando de outro modo, se todos os grupos fossem iguais, se não houvesse diferença entre esses grupos, todos eles encontrariam no meio. Todos eles coincidiriam com a média geral. Isso seria exatamente a hipótese nula dentro da análise de variância. Isto é, não havendo diferenças, não haveria diferenças entre as variâncias do grupo. Obviamente, se todas as curvas, cada uma representando um grupo, encontram na média geral, então a variância entre os grupos não vai existir. Porque elas vão ser igual a zero. Qual que é a lógica aqui? Do que interessa na análise de variância é que a variância intergrupos, ou seja, entre os grupos, tem que ser maior do que a intragrupos. Se a variância, no caso aqui, entre os grupos, é igual a zero, é óbvio que ela não pode ser maior então que a intragrupos. Isso quer dizer que eu estaria favorecendo de cara a hipótese nula. Então, se há diferenças, elas devem ser buscadas entre a média de cada grupo e a média geral. A média de cada grupo e a média geral. E não entre as médias. Esta seria aí uma das lógicas básicas da análise de variância. Vamos então passo a passo. Temos então uma média geral, certo? Pegando aí a média do grupo 1, é preciso encontrar primeiramente a variância total de cada grupo. Essa variância total de cada grupo compreende o quê? Do valor mais distante do conjunto, no caso aqui
da média geral até o valor mais distante dá na ponta da curva, certo? Então, isto aqui seria a compreensão da variância total do grupo 1. Eu posso repetir esse procedimento no grupo 2 e no grupo 3, ou no grupo 4, se tiver, e assim por diante. Então, tudo que eu falar aqui a partir de agora, para um grupo, vai valer para os outros dois, porque esse seria um passo a passo para achar o valor aí da estatística de teste da análise de variância. Bom, prosseguindo então, né? Vamos tomar agora só um grupo aqui como exemplo. Essa variância total do grupo, ela tem que ser particionada. E no caso aqui, ela é particionada como? Da variância entre grupos, que compreende, né, da média até a média geral, a distância da média até a média geral é o que compreende a variância entre grupos. Como eu disse no slide anterior, a comparação entre grupos da análise de variância não é de um grupo com outro, mas de cada grupo com a média geral, que é a média de todos os grupos, certo? Então, parte da variância total de cada grupo pertence à variância entre grupos e parte da variância dentro do grupo, que é a variabilidade interna que cada grupo tem, certo? Se formos representar isso por um gráfico de pizza, teríamos aí um parcelamento, como vocês podem ver, da variância, né, entre grupos e dentro do grupo. A lógica do teste de ANOVA é que ao final das contas, e eu estou falando ao final das contas aqui porque eu vou omitir todo o processo de cálculo para facilitar, para ser mais didático, na verdade, mas no final das contas o que espera-se, como já falado no slide anterior, é que a variância entre grupos seja maior do que a variância dentro do grupo. Esses procedimentos, então, como eu já disse, podem ser repetidos, são repetidos, na verdade, com os outros grupos. Resumindo, então, aí a lógica da análise de variância e da estatística de teste. Se nós pegarmos, né, se nós tivermos uma estimativa da variância total de todos os grupos e pudéssemos, né, separar entre uma estimativa global, geral, da variância, né, das variâncias entre grupos e dividir pela variância dentro de cada grupo, por um compilado, vamos colocar assim, das variâncias dentro de cada grupo, nós teríamos então a estatística F. Ou seja, a variância entre grupos dividido pela variância dentro de cada grupo é o valor de F. Vamos seguir o seguinte raciocínio. Vamos supor que a variância entre grupos, a VE aqui que eu estou chamando, seja 10. Se eu dividir ela pela variância dentro do grupo 10, ou seja, tanto a variância entre grupos quanto a variância dentro do grupo são aqui hipoteticamente iguais, eu teria um valor de F, evidentemente, de 1. Ou seja, se a variância entre grupos e a variância dentro de cada grupo, intragrupos também chamada, fossem iguais, não haveria diferença nenhuma, evidentemente, isso indicando que o valor de F seja igual a 1. Certo? Reparem que, à medida em que a variância dentro de cada grupo fica menor, o valor de F vai aumentando. O que eu posso concluir, então? Que quanto maior é a variância entre grupos em relação à variância dentro de cada grupo, maior é a estatística F. Ou seja, quanto maior a estatística F, mais isso vai indicar que a variância entre grupos está sobrepondo a variância dentro de cada grupo. Um valor de F alto, então, indica que a variabilidade interna de cada grupo não variou de forma alta o suficiente para compensar a diferença que tem da distância que cada média tem da média geral. Ou seja, a variabilidade de cada média em relação à média geral, que a gente já está chamando aqui de variância entre grupos, ela está sendo maior do que a variabilidade interna de cada grupo.
Isso quer dizer, então, a estatística F, se eu tiver um F alto, relativamente alto, isso vai indicar que alguma média é diferente da média geral. Eu estou falando aqui, gente, alguma média é diferente da média geral, porque até então eu utilizei recursos gráficos para mostrar a vocês como as coisas funcionam. Mas, geralmente, todo esse cálculo da nova é feito em tabela. Então, muitas vezes, não dá para visualizar exatamente qual média difere de qual. Por isso que a gente precisa de gráfico, especialmente estatísticas descritivas, como média, desvio padrão, intervalo de confiança, para conseguir visualizar essas diferenças. Mas só pela estatística F, o que eu vou poder constatar no máximo é que, né, se eu tiver um F alto, é que há uma diferença. Agora, qual a diferença? Qual grupo difere de qual? Não sabemos. Só sabemos, por enquanto, que há uma diferença. Certo? Prosseguindo, pegando aí um exemplo 1. Se eu tenho grupos, então, muito sobrepostos, como no exemplo dado graficamente aqui em cima, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma variância entre grupos baixa em comparação a uma variância entre grupos, intragrupos mais alta, certo? Percebem que a variância aqui entre grupos está menor do que a variância total aqui intragrupos, ou seja, dentro de cada grupo. Nesse caso, se eu, né, indicando que eu tenho grupos muito sobrepostos, muito um entrando dentro do outro, para utilizar uma linguagem mais tranquila, a distância pequena entre a média de cada grupo e a média geral, portanto, é isso aqui que vai indicar grupos muito sobrepostos. Se eu tirar então uma média geral aqui, a distância de cada média para a média geral seria muito baixa. Se eu dividir então a variância entre grupos pela variância dentro do grupo, eu vou ter um F muito pequeno. Tá? Um F muito pequeno, como eu já expliquei, é mau sinal. Exemplo 2. Se eu tenho grupos pouco sobrepostos, ou seja, os grupos vão estar mais distantes um do outro, obviamente que a distância da média de cada grupo em relação a uma média geral vai ser grande e vai ser maior do que a variância dentro de cada grupo. Certo? Variância entre grupos alta, como eu disse, a distância vai ser grande entre a média de cada grupo e a média geral, supostamente. Quando eu dividir, então, para fazer o cálculo de F, da variância entre grupos pela variância dentro do grupo, eu vou ter um F, então, grande. Isso é bom sinal, porque isso indica mais diferenças. Vamos, então, explicar isso mais na prática, uma vez que a gente entendeu a lógica da análise de variância, que é o que importa até aqui. Vamos pegar um caso. Supondo que um pesquisador gostaria de estimar o quanto o consumo de álcool afeta o modo como as pessoas dirigem. Eu estou usando um exemplo óbvio, né, mas é só para esclarecer mesmo esse processo aí da análise de variância. Bom, e aí no caso esse pesquisador dividiu então 3 grupos. Um grupo de sóbrios, um grupo de alterados e um grupo de bêbados. Tá? Como vocês podem perceber, eu coloquei números aqui diferentes para sinalizar que se tratam de 3 grupos com pessoas diferentes. Nesse grupo aqui eu tenho do 1 ao 12, nesse outro grupo 13 ao 24, nesse outro grupo o participante 25 até o 36. Ou seja, eu tenho 12 em cada grupo. 12 mais 12 mais 12, eu tenho ao final das contas 36 participantes. Certo? 12 para cada grupo. E no caso que eu vou medir seria o número de erros de direção. Supondo então que a gente tenha feito essa pesquisa, teríamos então as estatísticas descritivas, o grupo placebo aqui, que eu estou chamando de sóbrios, o grupo pouco álcool, que eu estou chamando de alterados, e o grupo muito alto, que eu estou chamando de bêbados, ou embriagados. Certo? Temos as médias aqui para cada um desses grupos, 5,8 para o grupo sóbrio, 6,2 para o grupo
de alterados e 10,25 para o grupo bêbado. Então, pelas estatísticas descritivas e olhando para os desvios padrão também, a gente já pode perceber que o grupo aqui de muito álcool, ele difere dos outros dois. E os outros dois não diferem muito entre si. A gente também pode reparar isso pelo gráfico aqui com barra de erros de intervalos de confiança de 95%. Certo? Só que a gente tem que tirar a estatística de teste. Porque é importante a gente saber a probabilidade dessas diferenças observadas aqui terem sido obtidas devido a erros se a hipótese nula for verdadeira, pegando aí a aula sobre níveis de significância, certo? Então temos que aplicar uma probabilidade para saber se podemos confiar na diferença observada. Afinal de contas, estamos aqui com apenas 12 participantes em cada grupo e existe uma chance dessa diferença aqui, na verdade, ter sido ocorrido devido a um erro aleatório. Por isso, então, a gente precisa utilizar a estatística de teste. Vamos seguindo adiante. Bem, dando um exemplo utilizando o programa SPSS, eu separei aqui então 3 grupos, sendo o grupo 1 de sóbrios, 2 alterados, o que seria equivalente a beber pouco álcool, e os embriagados bebendo muito álcool. Voltamos à planilha, temos aqui tanto a classificação dos grupos, quanto a medida dos erros cometidos em cada grupo, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, assim como nomeado. E agora vamos às análises. Comparação de médias. A nova, na lista dependente, que é a medida, eu coloquei os erros feitos. No fator, né, separação de grupos, sóbrios, alterados e embriagados, farei somente alguns ajustes mais. Selecionarei estatísticas descritivas, como média, desvio padrão, enfim. O teste de homogeneidade das variâncias, que é um teste como aquele de Levine, na verdade é um teste de Levine, como utilizado no teste T, para saber se as variâncias são desiguais. Como a nova é um teste paramétrico, é um requisito que as variâncias entre os grupos, né, sejam iguais, que não haja diferenças, então, dentro da variância dentro de cada grupo. É isso que esse teste vai testar, se as variâncias dentro de cada grupo são muito diferentes entre si. Ok, então, prosseguindo, temos aqui a saída, que é o que vai aparecer, a saída do SPSS com as estatísticas descritivas, com o teste de Levine e com a nova, e que eu vou plotar no slide a seguir. Bem, tendo então feito as estatísticas, né, as estatísticas de teste, o que a gente precisa agora de avaliar na nova independente? Primeiramente, o teste de homogeneidade das variâncias, similar ao feito no teste T independente de Student, para saber se as variâncias intragrupo, ou seja, dentro de cada grupo, são desiguais. A análise de variância, a nova, é um teste paramétrico e ele tem que partir do pressuposto em que as variâncias intragrupo elas são similares para cada grupo. Ou seja, se a gente fosse parear aquelas curvas, elas seriam razoavelmente proporcionais. Se a gente fosse sobrepor uma a outra. Esse teste testa justamente isso. Se nós temos grupos com variâncias muito desiguais, um com uma variância muito grande, outra com muito pequenininha, a gente teria que considerar aí um teste não paramétrico que eu vou indicar ao final da aula, certo? Então esse teste de homogeneidade, ele vai servir exatamente, primeiramente, para constatar, né, para a constatação de que as variâncias dentro dos grupos não são
desiguais. Ou seja, são iguais, né? Um valor P maior do que 0,05 indica que as variâncias são iguais. No caso aqui, como a gente pode observar, a gente tem um valor P aqui maior do que 0,05, certo? Ou seja, muito grande. Isso quer dizer que não podemos considerar que as variâncias sejam diferentes. Então a gente aceita, né? A gente aceita que há homogeneidade, sim, que as variâncias são homogêneas, são relativamente iguais. Continuando com a estatística da ANOVA, o que interessa aqui de fato, como vocês podem ver nesse quadro, temos aqui a soma dos quadrados, que é uma estimativa da variância entre grupos. No caso aqui, a ANOVA trabalha com os quadrados. Se a gente for lembrar de como que a gente faz para obter o desvio padrão, que a gente faz todo aquele processo de pegar cada membro, né, cada dado, e tirar o desvio, depois eleva ao quadrado. É basicamente isso que é feito, só que no caso entre grupos, né, os quadrados são tirados da distância, como a gente viu, entre cada grupo e a média geral, e depois elevado ao quadrado. Então a gente tem aqui a soma dos quadrados entre grupos, a soma dos quadrados dentro dos grupos, que é justamente os desvios que cada participante tem em relação à média dentro dos grupos elevado ao quadrado, certo? E o total. Os graus de liberdade, como são 3 grupos, então fica o grau de liberdade 2, 36, porque são 36 pessoas ao total, então tira 1 para cada grupo, e no total, né, que é a soma de todos, os 36 fica 35, enfim. Não vou discutir sobre grau de liberdade agora, mas eles servem aqui pelo menos para indicar a quantidade de cálculos que foram feitos. Isso aqui não nos interessa muito. O que mais nos interessa virá agora, que é a estatística F, primeiramente, como podemos perceber, né, uma vez tendo aceitado a homogeneidade das variâncias, podemos então prosseguir com a ANOVA e confiar no F. E no valor P associado ao F, ou seja, esse F de 9,92 aqui, que é um F considerável, né, um F que indica uma diferença, como a gente viu em slides anteriores, se não houvesse diferença entre as variâncias, entre grupos e dentro dos grupos, o valor de F ficaria próximo de 1 ou 0, né, na verdade. Aqui, se a gente divide então a média dos quadrados aqui, porque aqui é a soma, se eu tirar a média eu tenho esse valor. Se eu divido a média dos quadrados, que diz respeito a uma estimativa da variância entre grupos, pela média dos quadrados da variância dentro dos grupos, se eu dividir este por este, eu vou ter o valor de F. Quem quiser fazer o cálculo aí e conferir, pode ficar à vontade. Tá? O que isso está indicando? Um valor de F, esse valor de F, em que a variância entre grupo é maior, sim, em algum grau, é maior do que a variância dentro do grupo, o que está indicando uma diferença. Então, esse valor de F indica que há, sim, uma diferença entre médias dentro daquele conjunto observado. Agora, o valor P atesta essa diferença. Esse valor P aqui está para indicar que a probabilidade desse valor de F aqui, que indica uma diferença, ter sido obtido devido a erro, se a hipótese nula for verdadeira, é muito baixo. Então a gente refuta a hipótese nula e aceita F, que é o equivalente à hipótese alternativa. F, então, é aceito como um valor da ANOVA, um valor significante. A gente pode confiar. A gente teria, gente, como que o F só indica que há diferenças, mas não sabemos qual grupo difere de qual, a gente tem que ir para os testes post-hoc. Esse nome sugestivo, né, post-hoc, que é o colocado depois. Certo? É um teste que vem depois, portanto, a ANOVA. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho um valor de F aqui baixíssimo, indicando que não haveria diferenças entre os grupos. Um valor P alto, por exemplo. Nem compensaria fazer um teste post-hoc. Mas como eu sei que há diferenças,
Agora, evidentemente, que temos que saber quais diferenças são essas, certo? Qual grupo difere de qual, e por isso temos que fazer aí um teste post-hoc. Existem vários tipos de teste post-hoc. No próximo exemplo que eu vou utilizar, eu vou selecionar o teste de Tukey, como veremos. Voltando aqui então ao SPSS somente para obter as comparações post-hoc sobre F. Eu vou selecionar o teste post-hoc de Tukey a um nível de significância, ou seja, um alfa de 5%, o que vai determinar que a hipótese nula vai ser refutada com um valor P acima de 0,05. Tudo ok aqui. Selecionado o post-hoc. Vou manter as mesmas opções que eu tinha mantido anteriormente. Dar ok. Vou direto aqui para o quadro post-hoc, de comparações post-hoc, que eu vou plotar no próximo slide. O que é importante de perceber nessas comparações post-hoc é que, diferentemente do valor de F, né, em que eu tinha as estatísticas descritivas, aqui, o TER de Levine para a homogeneidade das variâncias, e a estatística F, por fim, o que não fornecia para nós as comparações de um grupo com outro. Mas o teste post-hoc serve exatamente para isso. Então, pela análise post-hoc, podemos reparar que temos aqui a comparação dos grupos sóbrios com os outros dois, dos alterados com os outros dois e dos embriagados com os outros dois. Ou seja, cada grupo é comparado com cada qual. Vamos então para uma análise mais detalhada disso.
Bem, uma vez realizado então o teste de Tukey, o que precisamos avaliar neste teste post-hoc? Aí está uma tabela com todas as comparações feitas entre os grupos do teste de Tukey, como eu disse anteriormente, cada grupo sendo comparado com cada qual. E aqui temos um gráfico para nos ajudar nessa compreensão. Pelo gráfico, podemos ver aqui que o grupo de embriagados parece diferir dos ambos outros grupos, dos sóbrios e dos alterados, mas os sóbrios e os alterados não diferem-se entre si, ou seja, estatisticamente seriam como se eles fossem iguais, sóbrios e alterados, então não há diferenças entre sóbrios e alterados, e ambos sóbrios e alterados diferem dos embriagados. Ou seja, aparentemente o efeito aqui do álcool sobre os erros de direção ocorreu nos embriagados, mas não nos outros dois, certo? A gente usa o teste post-hoc basicamente para confirmar isso aqui que a gente está vendo graficamente, confirmar em termos de estatística de probabilidade, certo? Então vamos adiante. Primeira coisa que a gente tem que reparar é o valor P de cada comparação. Então, se formos pegar aqui, comparar os sóbrios com alterados, a gente vê que o valor P é muito alto, e nesse caso aqui, a gente não vai conseguir refutar a hipótese nula, isto é, não vamos poder considerar que o grupo de sóbrios seja diferente do grupo de alterados. São iguais, portanto. A gente pode utilizar o intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias desses grupos, né? Ou seja, o quanto que cada um desses grupos se distancia da média geral, como a gente já discutiu, né? E como podemos perceber, assim como a gente interpretou no teste T, a gente tem aqui um limite inferior para o intervalo de confiança para as diferenças das médias, um negativo e um positivo. O que isso quer dizer? Que a diferença real na população pode passar por zero. Se ela passar por zero, a gente não poderia aceitar essa diferença, certo? Então, se existe a chance constatada aqui pelo limite de confiança, né, pelos intervalos de confiança de 95%, que a diferença entre as médias pode passar por zero, isso é mais algo que reforça esse valor P aqui, que indica que a chance desse resultado ter sido obtido devido a erro, se a hipótese nula for verdadeira, está muito alta. Ou seja, refutamos a hipótese nula, não podemos aceitar que há uma diferença entre os sóbrios e alterados. Mas há entre sóbrios e embriagados. Temos um valor P aqui bem baixo, bem menor que 0,05, que foi o critério utilizado aqui por alfa, né? E ambos limite inferior quanto superior têm o mesmo valor de sinal, certo? Ambos são negativos, ou seja, não tem a probabilidade de eles passarem por zero. Então podemos confiar nessa diferença entre sóbrios e embriagados, como vemos aqui no gráfico. Sóbrios e embriagados, certo? Assim como sóbrios, alterados, alterados e sóbrios é a mesma coisa, é a mesma estatística, poderíamos até apagar isso daqui para ficar mais fácil. Mas assim como vemos diferenças entre sóbrios e embriagados, vemos entre alterados e embriagados. Um valor P de 0,02, bem abaixo de 0,05, bem abaixo mesmo, né? Até uma casa decimal abaixo. Temos nos intervalos de confiança aqui valores negativos em ambos os limites, então podemos confiar sim nesse valor P, mais do que ele já é confiável, e observamos então essa diferença entre alterados e embriagados. Essa linha de baixo aqui, na verdade, resume tudo, porque embriagados se diferem tanto de sóbrios e alterados, mas sóbrios e alterados não diferem-se entre si, como podemos ver. Ou seja, confirmou o gráfico aqui ao lado. Sóbrios e embriagados são similares e ambos são diferentes, sóbrios e alterados são similares estatisticamente entre si, ou seja, não tem diferença entre erros cometidos para os sóbrios e alterados,
mas ambos esses grupos diferem dos embriagados, ou seja, os embriagados é o que cometeram mais erros mesmo. Certo? Prosseguindo. O valor D para as diferenças encontradas. No caso aqui, a gente só encontrou uma diferença. A gente só encontrou a diferença, na verdade foram duas, né, mas que pode ser resumida a uma. A gente encontrou uma diferença entre os embriagados e o grupo de alterados e sóbrios. Só que, como o grupo de alterados e sóbrios são iguais estatisticamente, a gente pode tirar um valor D de diferença entre embriagados e qualquer um desses dois grupos. Pode ser entre embriagados e sóbrios ou entre embriagados e alterados. Um só valor D nesse caso é suficiente, porque a gente tem no final das contas uma só diferença. Se esses dois grupos são iguais, eles poderiam ser tomados como um, por assim dizer. E aí a comparação seria entre embriagados e qualquer um dos dois. Vamos pegar, por exemplo, então, a média do grupo 1 para tirar o valor D, né, de Cohen. A média 1 menos a média 3, média 1 menos a média 3, por exemplo. A média, dividir pela média dos desvios, e eu tenho aqui como resultado o valor D de 1,54, como a gente já sabe, como discutido na aula de TERT-T, 1,54 é um valor muito alto, porque implica uma porcentagem bastante alta de sobreposição. Perdão, uma porcentagem bastante baixa de sobreposição. Isso quer dizer que esse grupo de embriagados aqui está bastante distante dos outros dois. Os outros dois estão próximos entre si. Mas o grupo de embriagados, que foi o qual a gente tirou o valor D, está bastante distante dos outros dois. E bastante distante, na verdade, da média geral, como podemos constatar. Bom, interpretando, para finalizar, a nova independente, tomando aí a estatística nova e a visualização do gráfico dos grupos. Primeiro ponto, podemos concluir que a análise de variância encontrou uma diferença significante do uso de álcool sobre a quantidade de erros cometidos na direção, como podemos visualizar no gráfico, mas vimos pela estatística F. Como demonstrado pela estatística, então, F, 9,92, eu arredondei, a probabilidade deste achado aqui ter ocorrido devido a erro é muito baixa, como constatado pelo valor P. Refuto a hipótese nula, aceito o valor de F como provável. Pegando o teste pós-toque, a análise pós-toque apontou que o grupo de embriagados cometeu mais erros. O grupo de embriagados, como constatado aqui, cometeu mais erros do que o grupo de alterados, o valor P, e o de sóbrios, o valor P. E que o efeito desta diferença foi forte, como a gente constatou pelo valor D, que a gente calculou anteriormente. Os grupos alterados e sóbrios não diferem estatisticamente entre si. Como podemos ver, sóbrios e alterados sóbrios, o mesmo valor P, não diferem estatisticamente entre si. Ou seja, a gente pode considerar igual, não podemos considerar que a diferença entre as médias observadas seja digna de crédito. Portanto, são grupos, resumindo, são grupos iguais, como eu já comentei no slide anterior. E por fim, pode-se concluir que o uso intensificado de álcool, como vemos pelo grupo de embriagados, altera a habilidade de direção, fazendo o motorista cometer mais erros, mas o uso moderado não. Enfim, é óbvio que eu não estou querendo incitar aqui o uso de álcool na direção, né, pessoal? Só estou dando um exemplo de uma suposição aqui, de uma pesquisa em que testes estatísticos foram feitos e etc. e tal, tá? Nestes resultados, os sóbrios e os alterados, os que bebem um pouquinho, não fez muita diferença. A gente sabe que na realidade faz diferença, né? Acima de 3 latinhas, acima de 2 latinhas de cerveja, já o risco começa a aparecer. Mas para efeitos de explicação é o que temos. Bem, e se a ANOVA fosse relacionada? A gente estaria falando então de uma ANOVA para medidas repetidas. Como que seria, gente? Vamos começar a entender a lógica dessa ANOVA para medidas repetidas, que diferentemente da ANOVA independente,
os grupos, como a gente já viu, são as mesmas pessoas. Eu não tenho 12 para um, mais 12 para outro e mais 12 para outro grupo. As mesmas 12 pessoas que passam por um primeiro grupo, por uma primeira condição, na verdade, como eu estou chamando, passa pela segunda condição e passa pela terceira. Por isso eu tenho grupos relacionados, porque são as mesmas pessoas. Evidentemente que teríamos aquele mesmo caso das variâncias, da variância total de cada grupo, com cálculos muito parecidos, certo? Como a gente viu na ANOVA independente, só que com relação ao particionamento das variâncias, da variância total de cada grupo, teríamos uma pequena diferença. Vamos pegar aí como exemplo esse primeiro agrupamento de dados, em que temos a variância total do grupo 1, como a gente já viu. Só que a variância dentro do grupo, ela se dividiria em diferenças individuais, ou seja, aquela variação que ocorre devido ao fato de que tem 12 pessoas, por exemplo, dentro desse grupo, que essas pessoas são diferentes. Então, essas pessoas têm características diferentes, costumam se comportar de formas diferentes, têm uma genética diferente, enfim. Tem várias características que as tornam diferentes uma das outras e que isso prediz um comportamento individual de cada uma, certo? Então, na ANOVA relacionada, a gente separa a variância das diferenças individuais de uma variância residual, que é o que sobra dessas diferenças individuais, certo? De uma variância que não é devida a diferenças individuais, que é o de erro aleatório, hipoteticamente, que poderia acontecer, certo? Uma vez separadas, temos aí, então, a variância dentro do grupo, que seria essa parcela aqui, a parte que seria as diferenças individuais e a parte que seria residual. Por que isso é importante? Porque na ANOVA relacionada a gente pode excluir a variância de diferenças individuais, uma vez que de um grupo para outro eu vou ter as mesmas pessoas. Ou seja, eu não vou ter o problema das diferenças individuais da passagem de um grupo para outro. Então eu posso desconsiderar isso, excluir isso do cálculo. Quando eu for então dividir, não é, a variância entre grupos pela variância dentro dos grupos, eu vou tirar a parcela que diz respeito às diferenças individuais. Vamos pegar então o mesmo caso para explicar na prática como isso aconteceria. Ao invés de três grupos, eu tenho 3 condições, só que reparem, as mesmas pessoas, os mesmos participantes em cada uma dessas condições estão passando, vamos supor, primeiro pela condição de sóbrios, depois de alterados, depois de um outro dia de bêbados, vamos supor, né? E a medida é exatamente a mesma também. O que vai mudar aqui é o desenho, as estatísticas de teste, vamos supor que foram as mesmas também. O que vai mudar aqui, no caso, é o tipo de ANOVA que iremos utilizar, que agora é uma ANOVA para medidas repetidas, uma vez que temos as mesmas pessoas passando por cada um dos grupos. Essa ANOVA ela é mais poderosa, porque eu não tenho o problema da variabilidade individual. Vocês vão perceber, inclusive, que o valor de F vai tender a ser até maior, se houver uma diferença, não é? Como eu estou utilizando os mesmos dados, vocês vão ver que o valor de F vai ser maior, porque é um teste mais poderoso e mais confiável, o teste relacionado, uma vez que as pessoas não são diferentes, eu não preciso me preocupar com a variância individual. Voltando então a usar o SPSS como uma ferramenta, organizei aqui os grupos sóbrios, alterados e embriagados de uma forma um pouco diferente de como foi usado na ANOVA independente, porque nos casos aqui os grupos são organizados desta forma. Afinal de contas, o participante 1 é o mesmo nas 3 condições: sóbrio,
alterado e embriagado. E assim por diante, assim como todos os participantes são os mesmos em todas as condições. Vamos para a análise. Para medidas repetidas, alteramos aqui o nome do fator. No caso, vamos colocar consumo de álcool. 3 níveis, porque afinal são 3 condições que estão sendo comparadas. Vou inserir as variáveis e fazer um ajuste pedindo a estatística descritiva e o tamanho do efeito, que é o eta ao quadrado, que é uma medida similar ao R de Pearson ao quadrado, o que seria um substitutivo para o D de Cohen. Aqui nós não utilizamos o D de Cohen, afinal de contas é um teste para medidas repetidas, então a gente usa uma medida do efeito parecida com uma correlação. Vou continuar. Ok. E temos aqui as estatísticas necessárias que vamos utilizar. E eu vou plotar no próximo slide. Bem, uma vez que temos as estatísticas de teste, o que precisa então ser avaliado para a nova de medidas repetidas? Primeira coisa, o teste de esfericidade. Esse teste basicamente estima se, vamos colocar assim, a distância de cada média uma da outra, de cada grupo uma do outro é parecido. Se a variação dessas distâncias forem as mesmas, então eu poderia acreditar que teríamos uma correlação entre esses grupos. Ou seja, eles variariam da mesma forma um em relação ao outro. Então o grupo 1 estaria à mesma distância do grupo 2, o grupo 2 do grupo 3, ou seja, eu teria uma espécie de escalonamento. No caso, eu tenho que conferir a esfericidade, porque se a esfericidade for violada, eu vou ter que usar uma correção do epílcio de Greenhouse-Geiser, aqui, Geiser, né, na verdade. Então a primeira coisa que precisamos olhar é o teste de esfericidade. Neste caso aqui, para esse conjunto de dados que eu estou mostrando, a esfericidade foi violada, porque o valor π aqui está muito alto, então eu não posso considerar a esfericidade assumida, certo? Então, se a esfericidade ela não foi assumida, eu vou usar a correção de Greenhouse-Geiser para a estatística F, como podemos ver aqui neste quadro, certo? Então, como a probabilidade da esfericidade não ser assumida é muito alta, é mais interessante a gente usar logo a linha aqui de Greenhouse-Geiser, porque ela faz um ajuste nos graus de liberdade, tornando a análise de variância mais rigorosa. E tornando a análise de variância mais rigorosa, a gente está reduzindo a chance de cometer o erro do tipo 1, isto é, de aceitar, ou melhor, de refutar a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. Certo? Então, tornamos aqui o teste mais rigoroso, não assumindo a esfericidade, e podemos usar essa linha. Na prática mudou muito pouca coisa, porque o efeito foi muito forte desse teste, né? Temos aqui então um valor de F, que a gente vai usar, que está até parecido com a linha com a esfericidade assumida, mas ok. O que interessa aqui mesmo, né, que é o valor de F, o valor P e o eta parcial. O valor de F, como vocês podem perceber, mais alto do que o exemplo anterior, mesmo com os mesmos dados. No teste independente, da nova independente, o F estava 9 alguma coisa, aqui já está quase 11,
como podemos ver, ou seja, um F maior. O valor P associado, indicando que a probabilidade desse valor ter sido obtido devido a erro é muito pequena. E, por fim, o eta parcial ao quadrado, né, que é uma medida do efeito. A gente interpreta o eta parcial de uma forma muito parecida como é interpretado o R ao quadrado de Pearson, mas esse eta parcial ele vai indicar basicamente que a variância observada entre os grupos foi devido à diferença. Ou seja, nesse caso aqui a gente tem um eta parcial de 0,496, a gente já pode arredondar para 0,5, indica que 50% da diferença observada deve ser devido ao fator utilizado nos grupos, ou seja, do consumo de álcool. Como a gente está falando de consumo de álcool, a diferença entre os grupos, 50% na diferença observada se deve ao consumo de álcool. O resto seria devido a outros fatores, como diferenças individuais e, enfim, e outras questões. Se interpreta de forma muito parecida com o R ao quadrado de Pearson, como a gente já viu em aulas anteriores. Bem, voltamos aqui ao programa somente para realizar, por fim, a comparação final pós-toc para o delineamento de medidas repetidas. Já está tudo ajustado, como deveria. Vou tirar as estatísticas descritivas, estimativa do tamanho do efeito, porque isso já foi feito anteriormente. Só vou marcar para buscar os efeitos principais. Isso aqui é o que equivale ao teste de Postock, né, de Bonferroni, no caso que eu vou selecionar, ao nível de confiança alfa, né, com intervalo de 95%, nível de confiança de 0,05, ok, tudo certo. E geramos na saída, por fim, a comparação de pares. Bem, prosseguindo então a análise pós-toc para a nova de medidas repetidas, temos aí um gráfico comparativo. Eu mudei de cor, desta vez os gráficos, somente para recordar que estamos tratando das mesmas pessoas. O que vai mudar é o nível de álcool que elas consumiram. Não são três grupos diferentes, são três condições diferentes para as mesmas pessoas, certo? Então, no caso aqui, eu utilizei o teste pós-toc de Bonferroni e vamos interpretar de uma forma parecida como a gente interpretou o teste pós-toc para a nova independente, com alguns detalhes. Vamos ver. Primeiramente, o que a gente tem que olhar é o valor P, como a gente já viu, de cada comparação e os intervalos de confiança, como uma forma de checar. A gente teve resultados muito próximos do que a gente teve na nova independente, evidentemente, com os grupos de sóbrios e alterados não diferindo significantemente entre si, como a gente pode atestar tanto pelo valor P como pelos limites de confiança de 95% para as diferenças, certo? A diferença entre os sóbrios e alterados passa por zero, como a gente pode perceber aqui, e o valor P é muito alto. Então temos que rejeitar qualquer diferença que possa ser encontrada entre sóbrios e alterados, mas aceitamos as diferenças entre sóbrios embriagados e alterados embriagados, como está resumido aqui. Embriagados diferem tanto de sóbrios quanto de alterados, confirmando o que a gente está visualizando aqui no gráfico, certo? Interpretando, então, para finalizar, a nova de medidas repetidas encontrou diferença significante do uso de álcool sobre a quantidade de erros cometidos, como a gente viu pelo gráfico, certo? Como demonstrado pela estatística F,
estatística F. A probabilidade deste achado ter ocorrido devido a erro é muito baixa. Continuando, a análise pós-hoc demonstrou ou apontou que o grupo de embriagados cometeu mais erros, como a gente viu aqui, não é? Que o grupo de alterados. Temos aqui os respectivos valores P, grupo de embriagados versus alterados, embriagados versus sóbrios, o valor P para cada um. Como os grupos alterados e sóbrios não diferiram significantemente entre si, sóbrios e alterados, alterados e sóbrios, o mesmo valor P, não diferiram significantemente entre si. O forte efeito do consumo de álcool sobre os erros cometidos na direção, que a gente estimou em 50%, certo? O efeito do álcool sobre os erros foi de 50%, como no eta ao quadrado parcial que a gente viu. E esse 50% pode ser atribuído à embriaguez. Por quê? Porque se esses grupos aqui são iguais e eu estou enxergando uma diferença, e essa diferença é de 50%, ou seja, o efeito do álcool sobre os erros foi 50%, e somente o grupo de embriagados difere dos outros dois, então eu posso atribuir essa diferença ao grupo de embriagados, uma vez que os outros dois grupos não diferiram entre si. E está aí a nossa interpretação. Para concluir, o uso intensificado de álcool altera a habilidade de direção, fazendo o motorista cometer mais erros, mas o uso moderado não. Como a gente constatou no teste para medidas independentes, no teste independente, da ANOVA independente. Somente para finalizar, uma vez que a gente viu as duas ANOVAs, algumas considerações importantes a serem feitas. Só para lembrar que a ANOVA é um teste paramétrico, ou seja, requer que os três conjuntos, que os conjuntos dos três ou mais grupos ou condições devem ter ambos distribuições normais, ou seja, se qualquer um deles não tiver, eu não vou poder utilizar a ANOVA, e requer também que as variâncias sejam similares. Isso é um problema especialmente na ANOVA independente, que eu tenho três grupos com pessoas diferentes, e por isso que a gente utiliza o teste de Levine para saber se as variâncias intragrupo são similares ou diferentes, certo? Se não for, ou seja, se a variância entre os três grupos ou condições forem diferentes, eu não vou poder utilizar a ANOVA. Eu vou ter que utilizar uma alternativa não paramétrica para dados não normais. No caso, se for três condições, eu utilizo como substituição da ANOVA para medidas repetidas o teste de Friedman. E se for três grupos independentes, eu utilizo como substituição da ANOVA independente o teste de Kruskal-Wallis. Muito obrigado a todos por terem assistido. Espero que essa aula seja proveitosa. Abraços e até a próxima.